Hoje a gente vai colocar a mão na massa e eu vou te mostrar num caso real como que eu fiz para implementar os passos. Nesse caso, é um caso que eu implementei os 2 primeiros passos, atendimentos iniciais e os primeiros passos do que seria o acompanhamento, que na verdade é o nosso plano de intervenção. Então, a gente vai pegar todo aquele conteúdo do nosso último vídeo. Se tu não viu, eu vou deixar aqui na descrição para te ir lá olhar como é o nosso método inteiro. E nesse vídeo, nós vamos começar a ver como que o método ponte se funciona na prática, que é a gente sair desse lugar de vulnerabilidade, de violação, de risco social, a gente atravessar uma ponte de proteção que nos leva para um plano da família protetivo que traz mais qualidade de vida, que traz mais acesso a direitos através das nossas ofertas e também de uma rede integral de proteção social com outras políticas públicas. Essa é a nossa perspectiva no acompanhamento socioassistencial das famílias. E o caso que eu vou te trazer hoje é um caso do acolhimento institucional. E nele eu executei os 2 primeiros passos, mas eu vou te dizer como que os outros passos seriam aplicados depois dessa primeira parte, que eu vou dar mais detalhadinha aqui. Bom, primeira coisa importante é, quando um caso vem para a gente no acolhimento institucional, ele chega como o nosso segundo fluxo de ingresso, né, de casos na assistência, segundo fluxo de ingresso para atendimento social, que é quando é demandado por outros serviços. Ao ser demandado por outros serviços, a gente começa pela articulação. Então, qual é o nosso primeiro foco de articulação? Nesse caso aqui é no acolhimento emergencial. Então, o que chega é o Conselho Tutelar demandando da gente um acolhimento para uma criança em virtude de uma situação de violação de direitos. Para o acolhimento emergencial vem quase nada de informações e muitas vezes o próprio conselho não tem informações ou não tem tempo hábil de fazer um detalhamento maior daquela situação. Então esses são acolhimentos que a gente tendo poucas informações, a gente acaba tendo que ter um processo inicial de busca, né, de informações do histórico da família e de quem já atendeu essa família, que é muito maior. O que aconteceu, eu vou trazer aqui para vocês o motivo do ingresso, que eu acho que vai fazer toda a diferença a gente começar pelo motivo do ingresso para tu entender todo o procedimento como foi feito. Aqui, o que o Conselho Tutelar nos disse? Que a criança fugiu de casa com calçado e roupas, alegando maus tratos e tarefas domésticas excessivas, negando-se a voltar para casa e dizendo que a mãe estaria morando numa outra cidade diferente e a criança foi encontrada, então, longe da sua residência. A criança está fora da escola desde tararã, que faziam naquela época 2 anos. Esse é o relato que a gente tem. Ou seja, e não conseguimos contato com o responsável. Então, o que a gente tem? Uma criança sozinha na rua, dizendo que não quer voltar para casa porque sofre maus tratos e está em situação de trabalho infantil doméstico. E está fora de espaços protetivos há 2 anos. Isso é a demanda que chegou para nós. Agora a gente vai olhar para essa demanda, investigar um pouco mais a fundo para ter o entendimento de o que para nós de fato chega como demanda. E aí aqui é bem importante que nessa parte vocês lembrem que a gente tem 2 ferramentas. Uma delas é o protocolo de atendimento inicial, que vai nos dar todo esse passo a passo que eu vou trazer vocês hoje através de um caso prático, e o formulário de registro, que é onde a gente coloca todas essas informações, tá? Esses 2 eu não vou trazer aqui para vocês, no caso esses 2 não. Essa ferramenta do formulário que é para registro, eu não vou trazer ela aqui, mas eu vou trazer para vocês todas as principais informações para dar um resumão, mas não vou trazer porque acho que é muito complicado para a questão de sigilo e tal. Mesmo que eu troque os nomes, são informações mais detalhadas, então optei por não trazer, tá? Para garantir o sigilo. Então, vamos aqui olhar para os nossos pontos. O que a gente faz na nossa metodologia aqui dos atendimentos iniciais? A primeira coisa nesses casos é fazer uma articulação com a rede. Então, a gente vai lá, conversa com o Conselho Tutelar e a gente conversa com a nossa rede socioassistencial e com a rede de outras políticas públicas. Esse é o nosso primeiro passo. Porém, neste caso, como a gente veio com quase nada de informações, a gente precisava ter um pouco mais de subsídios dessa história para a gente entender quais atores da rede que a gente ia acionar.
Porque quando vem um acolhimento pela via do judiciário, isso já está maturado. Então a gente vai lendo ali os autos do processo e a gente já vai vendo, ó, tem esse aqui, tem aquele ali, tarará, e a gente já sabe tudo que tem que fazer. Nesse caso, não. Então, o que a gente faz? A gente faz uma primeira conversa com a infante. E aí, a gente conversando com ela, a gente começa a entender, olha, a gente tem uma rede dessa outra cidade para olhar e a gente tem uma rede da nossa cidade. A gente começa a entender que essa criança não estava com a mãe. Essa criança estava com um irmão, sobre a responsabilidade do irmão e não a responsabilidade da mãe. A mãe residia na outra cidade, o irmão residia na nossa. E aí a gente já começa a fazer algumas costuras para tentar entender o que estava acontecendo. E aí a gente então vê que a nossa rede socioassistencial não tinha nenhum atendimento, nem com esse irmão e nem dessa mãe, ninguém tinha nenhuma informação dessa criança. A gente percebe que a rede socioassistencial lá da outra cidade onde a mãe reside, né, ou residia, também não tinha nada, nunca tinha feito acompanhamento nem atendimentos para essa mãe. A gente percebe que não tem nenhuma rede de proteção específica para criança e adolescente envolvida, ou seja, basicamente a gente tem pelo menos escola e unidades de saúde que nos ajudam nesse processo de proteção a crianças e adolescentes, e a gente não tem nenhum ator desses junto, então a gente se vê, bom, essa criança não tem nunca teve atendimento nem na básica, nem na média, não tem atendimento em outras políticas públicas, ela chega para a porta de entrada do SUAS pela alta complexidade. E aí a gente vai ter que fazer um processo muito mais forte de articulação de rede, porque a rede não existe. Uma coisa é tu ter rede no sentido de que tu tem atores dessa rede que estão envolvidos, mas tu tem uma rede que pode ser frágil, tu tem uma rede que pode estar desarticulada, mas que ela existe ali, existem os atores, e outra coisa é esse tipo de caso que chega e não tem nada. Então tu faz um esforço muito grande para dar um início aí, um pontapé para essa rede. Aí o nosso segundo movimento é fazer uma análise documental, e essa análise documental é dos documentos que vêm no ato de acolhimento, mas é também, já que a gente não tem nenhum outro espaço para nos trazer informações, é dizer para o Conselho Tutelar, olha, vamos investigar mais a fundo e nós precisamos saber, daqui a pouco até se outro Conselho Tutelar da outra cidade tem informações, bom, a gente vai lá e solicita, então o Conselho Tutelar nos qualifique informações dessa família para a gente ter aí um pouco mais de subsídios para fazer uma atuação assertiva. Ele busca, então, mais informações e percebe que existiam atendimentos para esse irmão em outro momento. E que se tem, não uma avaliação, mas uma perspectiva positiva em relação a esse irmão. Em determinado momento, o conselheiro tutelar, abre aspas aqui, diz, ele é um bom garoto, fecha aspas. Essa é a ideia que o conselho tem a respeito desse irmão que é adulto e que estava, né, sendo responsável por esta criança. Só que essa responsabilidade era uma responsabilidade na vida, no âmbito prático da vida, mas não no âmbito legal. Então, essa criança começa a nos relatar um processo de circulação, em que ela fica na casa de várias pessoas e que ela pipoca. Ela não tem um longo período de tempo sob responsabilidade de uma mesma pessoa. E aí, quando a gente fala com o irmão, ele reforça esse relato e ele começa a nos dizer que ele ficava em torno de 6 meses a 1 ano com ela. Então, ele ficou um pouco de tempo entre 4 e 5 anos dela, depois ficou mais um pouco de tempo entre ali os 6 anos, mais um pouco de tempo. E o que acontecia? Essa mãe vinha, largava a criança com ele, ia embora, daqui a pouco ela mudava de ideia, voltava, pegava a criança, levava. Então, ele não era um responsável regular. Ele era alguém que funcionava como apoio para essa mãe. Quando ela não podia ficar com a criança, ele dava conta. E essa mãe tinha outros filhos e os outros filhos tinham esse mesmo funcionamento. E aí a gente começa a ver essa prática acontecendo. E aí agora, por último, ele estava mais tempo com essa irmã. Então essa irmã entra para o acolhimento com 11 anos, mas ela desde os 7 estava com ele. Então essa é a primeira vez que ele fica um bom tempo com ela. Ele chega para ela ela chega ali para ficar com ele esse último período com 7, e aí com 11, vamos contar aí, são 4 anos, tá? 4 anos que ela ficou com ele direto, foi o maior período que ela ficou com ele, o resto tudo era muito pipocado. Bom,
Quando a gente vai conversando com ele, aí a gente fez toda aquela análise documental e a gente volta para fazer o primeiro atendimento de fato com a família, a gente vê no relato dele, primeiro, uma coisa que eu acho muito importante é que nesse contato dos dois a gente olha a interação. E nessa interação a gente identifica afeto, a gente identifica vínculo, a gente identifica que tem uma relação positiva ali entre eles. A gente vê que o foco do problema está muito mais com a companheira dele que ficava durante o dia com essa menina, fazendo os cuidados dela, porque esse irmão era o provedor, era quem saía e fazia, enfim, o trabalho para trazer o sustento para casa. Ele era responsável por isso e a companheira dele era responsável pela manutenção da casa. E aí a gente começa a perceber que essas questões em relação a maus tratos e em relação a trabalho infantil doméstico tinham algumas questões ali entre o que a menina entendia, entre o que o irmão entendia, mas principalmente não estava nítido e transparente para nós que aquilo acontecia. Porque a gente começa a perceber que tem outros fatores que são agravantes nesse processo. Porque tu entende que quando a gente olha para a situação, a gente não pode botar no mesmo barco uma família que tem crítica sobre o processo de negligência e ainda assim negligencia, do que aquela que não tem crítica e negligencia como um processo natural e de reprodução transgeracional da forma de viver. É outro processo. É outra caracterização. Ainda que a gente vai dizer que direitos da criança estão sendo violados e que existe um ato, vamos dizer assim, se a gente pudesse botar num ato, tá? Existe um ato de negligência, ainda assim, a perspectiva em relação à família 1 e à família 2 é completamente diferente. E isso faz diferença para nós no acolhimento e muito, e eu vou te mostrar nos próximos passos. Então a gente faz esse atendimento inicial e nesse atendimento ele começa a dizer que a vida dele também foi permeada por essas indas e vindas e que ele circulava e que isso estava tudo ok para a mãe dele. Até que um dia ele sai de casa e vai para o interior do estado em busca do pai. Quando ele encontra esse pai, ele está lá com o pai durante alguns dias, o pai diz, olha, eu vou ter que voltar para a capital hoje porque eu preciso pegar umas roupas. E simplesmente esse pai, então, com esse argumento, volta para a capital e nunca mais ninguém sabe dele. E este menino, que era uma criança na época, fica sozinho. E aí ele acaba indo para casa, de outros vizinhos, porque uma criança não consegue se organizar por longo tempo sozinha, por mais que ela tenha uma vivência autônoma forçadamente para a idade, ela não vai conseguir levar isso muito tempo. Então, ele procura os vizinhos quando ele vê que ele não tem mais nenhum recurso. E aí os vizinhos acionam o conselho tutelar dessa cidade e aí ele acaba parando, né, indo para casa de um familiar que era um tio-avô. E esse tio-avô fica com a responsabilidade sobre ele, mas diz o seguinte, olha, aqui tu já é grande, tu não tem ninguém por ti, então tu precisa te virar. Esse avô faz isso, né? Diz isso para ele como um processo que aí a gente não falou com esse tio-avô, mas que é um processo que, pelo histórico da família, nos mostra muito do funcionamento familiar mesmo, de crianças assumirem papéis de responsabilidade quando crianças, só que papéis que são de adultos. E isso acontece de geração para geração e é naturalizado, é banalizado, que é justamente o que a gente identificou que aconteceu desse irmão com esta irmã que foi acolhida. E ele começa a nos relatar que ele sempre teve que tocar a vida e ser responsável. Então, ele também foi uma criança negligenciada. Ele também viveu uma situação de violação de direitos, só que ninguém chegou nele. Não teve nenhum serviço que chegou para proteger, como foi o caso da irmã, que acabou chegando porque ela sentiu essa necessidade, ela conseguiu fazer uma procura. E aí, com isso, a gente consegue, neste momento, intervir, então, nessa relação, não só na relação deles, mas fazer uma intervenção num histórico de gerações de negligência, de situações de violação de direitos com as crianças e adolescentes nessa família. E a partir disso, a gente percebe que o que tem aqui é mais profundo. E para ele, na cabeça dele, ele já estava oferecendo muito mais do que o que ele teve. Por quê? Porque quando ele era criança, ele tinha que procurar abrigo com outras pessoas. Ele tinha que descobrir alguém que pudesse ficar com ele, porque os adultos que permitiam que ele fizesse esses fluxos não estavam preocupados se quando eles não estivessem
cuidando dele se ele estaria num lugar protetivo? Simplesmente ele ficava sozinho. E ele tinha que dar conta disso. Então, para irmão, o que ele diz? Não, eu precisei que alguém ficasse comigo quando eu era pequeno. Então, eu quero para minha irmã que ela também tenha com quem ficar. E que ela não precise passar pelo que eu passei. Então, mesmo que a gente entenda que tem uma situação de negligência, mesmo que a gente entenda que tem violação de direitos, a gente precisa entender que ele tá fazendo uma lógica que na cabeça dele ele tá dando muito mais para ela. Muito mais do que o que ele teve. Coisas que ele teve que entender e ter crítica sozinho de que aquilo faltou e que aquilo era necessário. E aí agora, na nossa intervenção, nesses passos iniciais, o que a gente faz? A gente começa a fazer questionamentos que problematizam essa reflexão. Mas a nossa ideia aqui não é aprofundar, não é botar dedo na ferida, não é cutucar isso e fazer com que ele gere uma consciência, porque não é porque a gente vai dizer que tá errado que ele vai tomar consciência disso. Tu entende que a consciência é um processo reflexivo, né, que elabora e ressignifica determinados conceitos, práticas, atitudes, comportamentos. Então ele é muito mais profundo e ele não vai ser feito assim. Então esse momento inicial aqui dessas conversas do protocolo de atendimento inicial é para fazer esse processo com ele, de reflexão. Aí tá, a gente faz isso, se volta para articulação em rede. Bom, a gente tem um caso aqui e a gente tá vendo que sim ou sim essa família precisa de acompanhamento. Então o que a gente faz? A gente vai lá e contra-referencia para o serviço do território, CRAS ou CREAS, para realizar um acompanhamento. Então, a gente aqui no acolhimento pede que o pessoal, né, da nossa rede socioassistencial que está dentro do território acolha essa família e comece a fazer um acompanhamento conjunto conosco. Então, 2 serviços de assistência concomitante realizando esse acompanhamento. E a partir disso, a gente continua os nossos atendimentos com ele, continua os nossos atendimentos com essa criança que está em acolhimento e com a rede no sentido de alinhar o que a gente pensa para que a nossa intervenção, tanto nós no acolhimento quanto lá a rede na ponta, seja para a mesma direção. Não pode a gente estar com uma ideia e a rede estar com outra, a gente ir por um caminho, a rede por outra. A gente pode discordar, isso tudo bem, a gente pode discordar, mas a gente não pode tornar esse acompanhamento com a família de uma forma que a família não saiba quem seguir, que ela não saiba qual de nós que tem mais, entre aspas, autoridade, entende? Então a gente precisa alinhar isso. Mesmo que a gente discorde, a gente vai ter que alinhar algumas coisas que a gente vai combinar que, bom, isso aqui vai acontecer desse jeito, né? E aí isso precisa acontecer. E aí a gente chega num primeiro diagnóstico. Esse diagnóstico culmina com o nosso primeiro documento, que dentro do acolhimento a gente precisa fazer um PIA inicial, né? De ingresso da criança. A gente realiza esse documento e a gente vai para uma primeira audiência com esse diagnóstico situacional que fala dessas questões que eu vim trazendo para vocês até aqui. Que fala que, por exemplo, os maus tratos tinha a ver realmente que uma vez esse irmão bate na irmã, e esse bater era um tapa na bunda. A ideia dele era corretiva. A ideia dele era que ele estaria ofertando limite através dessa atitude, que é uma prática ainda hoje muito forte na sociedade. E para ele aquilo era uma coisa normal, era uma coisa natural e era a forma dele de certa maneira, oferecer limites. E a oferta de limites faz parte de um processo protetivo. Então, tu entende que na cabeça dele isso tá muito bagunçado, tá muito desorganizado, porque as referências que ele tem, que sejam de fato protetivas, são quase nenhuma. O que ele tem é muito ele percebendo o que ele passou e como que ele percebeu isso. Então, a gente chega nesse diagnóstico dizendo o seguinte, olha, o nosso processo até aqui identifica que essa criança não precisava estar no acolhimento institucional. A gente entende que esse familiar não é uma ameaça para ela e que ele pode sim realizar algumas ações junto com a família dele e nós, junto conosco agora com uma rede que ele vai ter dentro do território para oferecer um outro momento de vida para ela, com acesso à educação, com acesso a contraturno, tendo um acompanhamento da rede que vai auxiliar ele, que vai trabalhar com ele um projeto de vida que rompe essas práticas, que rompe comportamentos que são nocivos, que rompe esses padrões violadores que tem transgeracionalmente na família dele.
Então a gente entende que, bom, essa família pode ser desligada. E aí esse desligamento é um momento muito chave para nós. Porque sempre que entra no acolhimento, os técnicos têm muito medo da hora de desligar, porque acham que a família tem que estar com tudo redondinho, com tudo perfeitinho. E não. E aí é o que eu falo, que muitas vezes a grande pergunta aqui é: se esta família chegasse lá num CRAS ou num CREAS com essa situação, a gente encaminharia para acolhimento institucional? Não, a gente não encaminharia. Então, isso significa que a gente não evidencia uma violação de direitos de tal gravidade que necessite de uma intervenção de alta complexidade. É isso que a gente está dizendo. Então, quando a gente diz para desligar, a gente não está dizendo que ela não precisava ter sido acolhida, que isso não precisava ter acontecido, porque a porta de entrada dela do SUAS foi por nós, né? Foi pela alta. Mas a gente está dizendo que não tem por que a gente continuar com essa medida. E a gente vai para a audiência com esta posição já, explica a situação, a juíza acolhe, porém a menina diz: eu não quero voltar, eu não quero ir para casa. Porque dentro do acolhimento ela tem um ganho. Primeiro, de estrutura, né? Segundo, uma coisa que ela reclamava muito, que era não ter ninguém para brincar. Dentro do acolhimento tem um monte de criança. Então ela tinha várias crianças para brincar. Tu entende que a vida dela dentro de casa era só o âmbito doméstico, sem nenhum espaço de socialização. Então a vida dela era conviver com uma outra pessoa adulta e só ali naquela vida do que a casa demandava. Não tinha mais nada. Então ela chega no acolhimento, ela tem esse ganho de uma coisa que ela queria muito. Ela tem uma atenção plena, que é pessoas que sentam, que escutam ela a todo momento que ela quer conversar. Tem os educadores, tem a equipe técnica, tem toda a outra equipe de apoio dentro do acolhimento, que faz uma escuta, que conversa, que dá atenção, que dá carinho. Então, ela fez aquisições para ela naquele momento que ela não queria perder. E aí a gente precisou trabalhar com ela, que bom, isso ela precisa ter em casa também. E como que a gente faz para ter em casa? E aí, então, a gente tem um mês para organizar com essa família um processo para ela retornar para casa. O que a gente faz nesse um mês? Nota que a gente veio até aqui, chegamos no diagnóstico situacional, que a gente avaliou, discutiu em equipe, que foi o que a gente levou, então, no nosso PI, que foi o que a gente levou lá para audiência. Até aqui, a gente realizou aquele protocolo de atendimento inicial. Daqui para diante, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o roteiro de intervenção, que é quando a gente começa a realizar as práticas interventivas que buscam romper com as violações, né, cessar situações de desproteção mais graves, trabalhando questões que precisam ser efetivadas de curto prazo e que não vão depender tanto de um processo reflexivo com a família, mas sim de ações específicas e pontuais, bem objetivas. Então, o que a gente fez? Primeiro, vamos lá, o Conselho Tutelar ficou com a responsabilidade de ver uma escola para essa criança. Ela entra, então, vai ser matriculada numa escola perto da casa dela, no território. Vai ser matriculada num serviço de proteção de contraturno, que pode ser pela política de assistência e também pode ser pela política de educação. E a gente cobre o dia dela com serviços de proteção, com o espaço onde ela vai socializar, onde ela vai ter atenção e vai se desenvolver. Junto com isso, o que a gente faz? A gente fez lá durante o processo de atendimento inicial e agora nesse mês aqui que a gente tem para fazer o atendimento dentro de um plano de intervenção, é fazer algumas conversas que propiciem uma tomada de posição e decisão também, assim, no sentido de realizar pela família algumas mudanças. Então, o que a gente faz? A gente conversa com esse irmão, junto com essa criança, e a gente vai não aprofundando, tá? Não é um momento de aprofundar, mas trazendo para ele alguns limites, algumas coisas que para nós não vai poder passar, ou seja, são coisas inegociáveis. São tipo assim, ó, isso aqui não pode acontecer. Ponto. A gente parte dessa premissa para diante. Então, olha, não pode, por exemplo, as situações de trabalho infantil era varrer, lavar louça e tirar o lixo. Ela pode tirar o lixo? Pode. Ela pode varrer ocasionalmente? Pode. Ela pode ajudar com a louça? Pode. Ela tinha 11 anos, ela podia fazer as 3 coisas. A questão não era se ela podia ou não podia fazer essas coisas. A questão era quanto que isso fazia, quanto que ela fazia disso e se isso prejudicava ela na vida.
E aí, não necessariamente ela não deixou de estudar por conta de que ela tinha que fazer as coisas dentro de casa, mas ela não estudando, ela fez mais dessas coisas dentro de casa. Ela estava dividindo a responsabilidade com a companheira do irmão. Então, o que a gente tem aqui é uma parentificação, em que ela assume responsabilidades e parte do papel dos adultos naquela casa, dividindo tarefas, dividindo ações que são do trato dos adultos, que é do universo dos adultos prover. Então, ela pode ajudar, mas ela não estava nesse lugar de ajudar. Ela estava num lugar muito mais de responsável, porque é o funcionamento dessa família. E aí a gente sinaliza para o irmão que isso é um limite. Então, aqui no plano de intervenção, a gente faz isso e o irmão acolhe, escuta, entende, legitima o que a irmã falou, consegue se conectar com o que ele viveu e consegue entender, tudo bem, isso aconteceu, isso não tá certo. Então, eu vou conversar em casa, a gente vai restabelecer novas formas, novas rotinas, a gente vai estabelecer o que pode, o que não pode, a gente vai ter essa conversa. Então, isso são as ações imediatas, ou seja, isso tô aqui dando para vocês um resumo do que foi o meu plano de intervenção para essa família durante esse 1 mês, que prepara para ela voltar para casa e seguir o acompanhamento com a equipe do território. Bom, ela vai para casa e aí é importante eu dizer para vocês que aqui tem um momento que é feito depois da audiência, a gente faz, entre ali a audiência, ou um pouquinho antes, que prepara para a audiência, ou depois da audiência, que faz um atendimento de pós-audiência, a gente faz uma devolutiva para a família da nossa avaliação, fala das vulnerabilidades, a gente faz esse processo, que eu acabei esquecendo de dizer para vocês nesse caminho, mas tem esse atendimento que é um pouco emblemático, que é o de devolutiva. E aí a gente cria o plano interventivo, no caso eu crio o plano interventivo e faço a aplicação com atores da rede, com a família, com a criança. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer um monitoramento, que é o quê? Bom, eu tenho 1 mês, já conversei com a família, alinhei com o território, fiz tudo. E agora? Agora eu vou fazer novos atendimentos com a família e vou ver. E aí, vocês conversaram? Como é que foi isso? O que ficou dessa conversa? Vou lá retomar com a equipe do território para saber, a gente já tem escola, a gente já tem o espaço no contraturno, em qual política vai ser, como que a gente pensou isso, como é que vai se dar o acompanhamento depois que sair do acolhimento, né? Como que vai se dar o acompanhamento lá na básica ou na média que for atender essa família? Então, a gente começa a fazer esse monitoramento das intervenções realizadas num plano que foi criado ali por mim enquanto técnica de referência dessa família. E aí, depois disso, a gente faz todos os registros, né? A gente acaba tendo que fazer um novo documento para essa segunda audiência, que é ter depois de 1 mês. E com isso, a gente faz o desligamento dela. Aqui, eu fechei a minha intervenção. Então, eu fiz o passo 1 e fiz o passo 2 do nosso método Ponte. O passo 3, que é a construção do projeto de vida, vai ser feito lá pela equipe do território. E neste caso, a melhor forma era realmente ser feito por essa equipe, que é a equipe que ia fazer uma manutenção de médio prazo, pelo menos, com essa família em acompanhamento socioassistencial, para poder aprofundar algumas coisas, construir um vínculo importante ali, bacana, para que essa família se sentisse à vontade para trazer todas as suas vivências, para poder se ver com essas vivências num espaço que ela sente que é seguro, com pessoas que ela se sente acolhida, tudo isso é importante. Então, vai fazer o projeto de vida, depois do projeto de vida, então a construção de um plano de intervenção até chegar no desligamento, com o que eu acredito que era essa uma superação da situação, porque tinha muito desejo desse irmão de melhora, ele percebia que tinha que melhorar muitas coisas, então acredito que caminhou para esse desfecho. Gostou dessa forma de trabalhar e de fazer o atendimento e o acompanhamento socioassistencial? Então, eu te ensino tudo isso com detalhes lá no Universo Social. Vou deixar aqui na descrição para tu conhecer mais, baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar todos os conteúdos gratuitos que tem lá também. Beijão!